graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma live do Teologia Aplicada. Hoje estaremos falando a respeito do capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo ele vai defender o seu ministério. Na live passada, nós tivemos a oportunidade de interrompermos as sequências dos capítulos e nos detivemos ali falando a respeito da razão, né, do porquê que Paulo vai mudar assim de forma tão abrupta. Ele vinha aqui falando com muita mansidão, com carinho ali com os coríntios. Ele pega os capítulos 8 e 9 para falar a respeito da questão ali das ofertas, e de repente agora quando Paulo inicia o capítulo 10, Paulo vira completamente ali o assunto da carta. E se você não assistiu, eu te convido a estar acompanhando e assistindo não só essa, mas também as outras aulas. E agora, a partir aqui do capítulo 10, 11, 12, nós vamos ver Paulo, nesse capítulo 10, Paulo vai fazer uma defesa pessoal. Paulo vai estar tratando de se defender dos ataques pessoais que falsos apóstolos estavam lançando sobre ele. Os capítulos 11 e 12 são bem conhecidos assim como sendo os capítulos do insensato, a defesa do insensato, porque Paulo ele vai dizer, olha, se é para me se vocês vão ficar se vangloriando, então eu também vou me vangloriar, então eu também vou falar. E Paulo aí começa a falar várias coisas que aconteceram no seu ministério. E é muito interessante porque Paulo ele não vai se vangloriar de coisas boas, mas Paulo vai se vangloriar justo de todas as marcas que ele traz no corpo dele do exercício ministerial. E no capítulo 13, Paulo encerra falando que ele vai estar lá em Coríntios, né, novamente com aqueles irmãos, e Paulo espera que a igreja já tenha se acertado para que ele possa estar lá, então, em contato com aqueles irmãos. Isso é um ponto que nós vamos enfatizar bastante hoje, que eu acho de extrema importância. Mas vamos orar antes de lermos o capítulo 10 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Senhor, dá-nos o pleno entendimento da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos orientar no entendimento, ó Deus, daquilo que aqui está escrito, e que nós possamos, Senhor, com base nesse conhecimento adquirido, transformar, ó Deus, que haja transformação em nossa vida, que haja mudança de comportamento, que principalmente aqui nesse capítulo 10, Senhor, quando vamos estar tratando da forma ali como lidamos, como tratamos os nossos pastores, que haja esse respeito e esse cuidado da parte de toda ovelha, Senhor, para com o anjo que o Senhor tem colocado em suas igrejas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler então esse capítulo 10. Ele começa falando, Paulo defende a sua autoridade apostólica. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofistas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei.
para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são grandes e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro de nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, nós vemos aqui a mudança, né, drástica de Paulo nesse capítulo 10. Como eu disse, Paulo, nesse capítulo 10, ele vai tratar de se defender, é uma defesa pessoal. Então, a gente vê que nos versículos de 1 a 6, Paulo vai falar ali claramente, ele vai se defender da acusação de que ele se utiliza de ações mundanas. Está aqui, ó, no versículo 2, Paulo vai dizer: devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder, ou seja, como se tivesse uma atitude mundana, como se Paulo reagisse de forma mundana às coisas que... A reação de Paulo às coisas que estavam acontecendo na igreja, ou a forma de Paulo estar pregando o evangelho fosse uma ação de forma mundana. A outra coisa que Paulo vai defender aqui na carta dele é porque, nesse capítulo 10, é porque a gente vê lá no versículo 10, quando eles falam que as cartas, elas são fortes, né? São graves e fortes, mas a presença pessoal de Paulo, ela é fraca e a sua palavra é desprezível. E a partir isso a gente encontra do versículo 7 até o versículo 12, essa defesa. E dos versículos 13 até o versículo 18, Paulo vai falar a respeito da questão territorial. Ele vai realmente reclamar de que aqueles falsos apóstolos, aqueles pseudos crentes, tinham chegado lá em Corinto e estavam atrapalhando o trabalho de Paulo. Eles estavam invadindo o lugar onde Paulo pregava o evangelho para detonar Paulo, para dizer que Paulo era isso, era desprezível, era isso, era aquilo. E Paulo vai então falar que, ao invés deles estarem ali, por que não ir para um outro campo? Por que não iniciar um trabalho do nada, não é? E se a gente traz, irmãos, para os nossos dias, a gente vê que essas três questões tratadas aqui no capítulo 10, como elas são pertinentes aos nossos dias. Quando a gente pega aqui os versículos de 1 a 6 e a gente vê Paulo falando: eu vos rogo, não é, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando Paulo fala aqui, algumas versões bíblicas, ele traz essa parte daqui do versículo, eu que na verdade, né, aí fica entre parênteses, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente ousado para convosco. Paulo está citando o que os coríntios, o que estava circulando ali na igreja de Corinto. Eles usavam essa expressão, eles ficavam lá: Paulo é muito valente, né? Quando ele está longe, porque quando ele está perto ele é mansinho.
Se a gente fosse trazer para um ditado dos dias atuais, a gente ia dizer o quê? Ah, cão que ladra não morde, né? Cão que late não morde. Ah, ele faz muito barulho, muito estardalhaço, mas quando ele tá aqui, ele fica mansinho, mansinho. A gente também ouve muitas pessoas falando com relação a isso, por exemplo, citando na internet. Ah, na internet esse pastor vai lá, ele fala, ele esbraveja, ele diz e acontece, mas quando ele está no púlpito, ele fica quietinho, ele fica mansinho, ele não tem coragem de ir contra nada nem contra ninguém. Então, isso seria uma das coisas que a gente vê hoje em dia. A gente vê esse tipo de atitude. As pessoas realmente desrespeitando a liderança e colocando em dúvida a autoridade ministerial. E aí Paulo vai dizer, olha, sim, eu vos jogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me da mesma firmeza que eu tenho quando eu escrevo. Paulo está falando, olha só, eu estou pedindo encarecidamente a vocês, né? Que vocês dizem que quando escrevo sou ousado, mas quando estou presente sou manso, eu vou pedir a vocês que vocês me ajudem para que eu não tenha que ser coerente. Eu estou pedindo a vocês que eu não precise usar da minha autoridade ministerial quando eu chegar aí, que eu não precise repreender vocês, porque se eu chegar a esse ponto, o leite vai entornar, não é? O caldo vai engrossar. É isso que Paulo está falando aqui. Por quê? Porque vocês dizem que eu tenho um comportamento mundano, que eu estou agindo de uma forma mundana. E ele vai dizer que no versículo 3 ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo está dizendo, olha, eu ainda estou na carne, eu ainda vivo aqui, né, nessa carne, na couraça, no meu corpo humano. Mas eu não vivo como quem vive na carne. Paulo faz um trocadilho aqui, porque ele vai usar carne como a questão humana, a questão dele, eu vivo na carne, eu estou vivo, eu estou aqui, presente, em carne e osso, mas eu não vivo na carne. E aí esse carne que Paulo está usando já é nessa ligação do mundano, do carnal, quando a gente fala, fulano está na carne, não é? Seria isso que Paulo está querendo contrapor. E Paulo continua no versículo 4, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Então, Paulo, é importante isso aqui, irmãos, porque Paulo está dizendo, olha, eu não luto com armas carnais. E aí, quando eu estava vindo para cá, para gravar a live, eu fiquei pensando, quantas vezes nós somos tentados a agir com armas carnais para nos defender, para defender o nosso ministério, para agir em defesa do ministério. Nós somos atacados ministerialmente, não é? Uma pessoa, ela é atacada ministerialmente, ao invés dela se defender com as armas espirituais, como Paulo está falando aqui, armas espirituais poderosas em Deus, que são capazes de anular os sofistas, porque eram eles que estavam, os sofismas, que eram eles que estavam ali perturbando e criando dor de cabeça. E aí a gente vê, irmãos, quantas vezes a gente vê nos nossos dias pastores que saem do campo espiritual e entram nessa guerra. Em busca de mais ovelhas, os pastores entram, irmãos, entram numa luta carnal, entendeu? Boçal, para conseguir membros para a sua igreja. A igreja, ela não é relevante pelo número de membros que ela tem. A igreja, ela precisa ser relevante por anunciar o evangelho. E aí, não necessariamente todas aquelas pessoas que aceitaram a Cristo vão estar na sua igreja. Eu estou aqui gravando essa live, eu tenho um estudo, uma mensagem gravada num canal de YouTube, que é muito comum hoje em dia, a gente não sabe a extensão que tem. A gente não sabe quantas pessoas vão ser alcançadas
alcançadas pela palavra, por meio desse vídeo que você gravou, por meio de uma mensagem que está lá gravada no YouTube. Então, a gente não tem que considerar que os que estão dentro da igreja a igreja cresceu porque tem esse número. E outra coisa, irmãos, igreja cresce no batistério. Igreja não tem que crescer por pedido de carta. Igreja tem que crescer no batistério, trazendo almas para Cristo. Muitas das vezes ocorre essa transição e Deus realmente manda pessoas para que estejam ali juntando forças no ministério. Nós temos passado por essa experiência aqui em nossa igreja. Temos recebido muitas pessoas de outras igrejas, de outras denominações que estão vindo para cá e percebemos o agir de Deus, porque são pessoas que estão dispostas a trabalhar e estão ali se encaixando perfeitamente em várias áreas em que havia uma necessidade de pessoas e estávamos orando por essas pessoas e nós então podemos ver o agir de Deus trazendo essas pessoas. Mas você não pode sair buscando pessoas de outras igrejas. Se ela está numa igreja, irmão, vai buscar as suas ovelhas, né? Não tenta pegar ovelha no pasto do outro, não. Como dizia, né? Antigamente meu pai usava a expressão que era pescar peixe no aquário do outro. É muito fácil pescar peixe dentro de aquário, né? Mas Paulo continua aqui. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só este versículo, irmãos. Vou ler desde o 4, desde o 3, não é? Olha só. Olha a sequência de Paulo. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Irmãos, o nosso pensamento, olha o que Paulo está falando, visualiza, né, esse versículo. Paulo está dizendo que o nosso pensamento tem que ser levado cativo à obediência de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter os nossos pensamentos cativos à obediência de Deus. Isso é uma coisa por demais difícil, porque muitas das vezes quando a gente vê lá, né, a igreja tal crescendo, a igreja tal evoluindo, aí você prega a palavra e você não vê a sua igreja crescendo, parece que ninguém se converte, parece que o trabalho não anda. Irmãos, quem dá o crescimento é Cristo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Aí a gente acaba indo para as tendências mundanas, de pregar a teologia da prosperidade, de fazer das nossas mensagens um coach, um trabalho de coach, um trabalho de autoestima, de melhorar a sua autoestima, um trabalho de autoajuda. Separa-se versículos da Bíblia que possam ser utilizados como frases de efeito de autoajuda. Isso tudo, irmãos, são sofismas, que Paulo diz que ele não milita na carne, mas ele milita com as obras do Espírito e as armas que ele usa são poderosas em Deus e destroem fortalezas. E ele diz que destrói fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E aí ele encerra essa parte da defesa dele, não é? Em que as pessoas dizem que ele usa de ações mundanas. Paulo encerra dizendo: estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele está pronto para punir toda desobediência, assim que aqueles irmãos lá de Corinto se acertarem. Paulo vai lá
13. Eu vou estar aí. Eu vou pegar, eu vou tratar devidamente essas pessoas que estão me acusando, essas pessoas que estão levantando. Mas eu quero que vocês da igreja reconheçam que eles estão errados, que vocês entrem num consenso, que vocês mesmos tratem essa situação aí. E quando eu chegar, eu fecho ela. Agora, a partir do versículo 7, é a segunda defesa de Paulo, quando aquelas pessoas, diziam que Paulo, com efeito, tinha cartas graves e fortes, mas que sua presença pessoal era fraca e desprezível. Essa questão aqui, irmãos, tem muito a ver com o fato da sociedade coríntia, A sociedade ali daquela cidade de Corinto, ela era uma sociedade abastada. Nós já falamos isso quando estudamos 1 Coríntios e falamos isso até na live passada. Ela era uma sociedade abastada, era uma sociedade muito ligada na questão ali do vestir-se bem. Eles tinham os jogos ístmicos e eles ali eram, fora os Jogos Olímpicos, era o jogo de maior importância naquela época. Então eles eram tinha essa questão do culto ao corpo. Os jogos, inclusive, eu tive a oportunidade de falar quando a gente estudou a primeira carta, que eles eram praticados com as pessoas nuas. Então havia ali todo um ritual, toda uma questão ali de se valorizar o corpo, de se valorizar as vestimentas, e essas questões atrapalhavam. Quando a gente estudou aqui a primeira carta, vamos ver lá no capítulo 2, se eu não me engano. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo já atentava sobre isso. Paulo vai falar o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Ou seja, Paulo, cônscio da forma como os coríntios agiam, da importância que eles davam para a retórica, da importância que eles davam para o modo de se vestir e de agir, Paulo, a gente vai ver que ele vai agir ali em Corinto na contramão de outros lugares onde ele esteve evangelizando, porque Paulo não vai usar do seu grande conhecimento. Paulo era uma pessoa intelectual, irmãos. Ele podia não ter ali a retórica, mas Paulo tinha conhecimento, e muito conhecimento. Paulo havia estudado, como ele mesmo declara, aos pés de Gamaliel. Era como se Paulo estivesse fazendo um doutorado, um pós-doutorado. Paulo era muito bem formado, Paulo falava diversos idiomas, Paulo era um cidadão romano. Então Paulo, se ele fosse chegar lá com esses títulos e com essas questões, com certeza ele seria abraçado pelos coríntios. Mas não, Paulo chega lá de forma humilde, ele mesmo fala com temor e tremor. Ele não ousou dos seus conhecimentos, mas ele resolveu que se manifestasse que o que ele iria pregar seria Cristo. O que ele queria que os coríntios vissem nele era Cristo, e não o seu conhecimento, não a sua intelectualidade. E uma das coisas que os coríntios também desprezavam, o fato de Paulo ser artesão, e que durante o tempo em que Paulo esteve ali em Corinto, Paulo usava dessa estratégia para poder ter o seu próprio meio de se sustentar. Paulo não aceitou oferta, Paulo não aceitou dinheiro nem sustento dos coríntios. Então a gente vê que isso tudo mexia muito com essa questão dos coríntios de olhar muito para o exterior. A gente vê que isso não é novo na Bíblia. Quando Samuel vai lá para ungir o rei, na casa do pai de Davi, ele começa lá, quando ele vê os primeiros irmãos de Davi entrar, é esse, mas não era. Agora é, mas
mas não era. Por quê? Deus vai falar o que para Samuel? Samuel, você está olhando só para o físico. Eu estou olhando para o coração. E quantas vezes, irmãos, e aí vamos ser sinceros, nós desprezamos aquele irmão mais humilde. Nós desprezamos aquele que não chega com uma roupa assim, uma roupa assada. Quantas vezes nós ficamos limitados pelo exterior, por aquilo que vemos, e não por aquilo que a pessoa tem dentro de si, e não por aquilo que sai da pessoa, que realmente é espiritual e nos eleva ao espírito. Mas Paulo, então, ele não tinha ali a aceitação total dos coríntios, porque eles desprezavam, Paulo vai falar, eles desprezam o sofrimento do apóstolo. Está lá no capítulo 12, que estaremos estudando mais à frente, os versículos 9 e 10, fala sobre isso. Eles simplesmente desprezavam o sofrimento do apóstolo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Os coríntios desprezavam o sofrimento de Paulo. Os coríntios também não gostam da oratória de Paulo. Está aqui, capítulo 10, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. No capítulo 11, versículo 6, Paulo também fala, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isso, né? Tá bem aqui dentro do que eu falei. Ele podia não ter a retórica, mas ele tinha o conhecimento. E os coríntios têm vergonha do seu trabalho como artesão. Tá aqui os versículos 7 a 10 desse capítulo 11, onde Paulo fala: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesada a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Então Paulo está aqui defendendo, né? Mostrando que aqueles irmãos realmente o desprezavam por essas questões, mas ele está se defendendo. E ele vai dizer, não é, que observai o que está evidente, que se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, eu também sou. Paulo está deixando bem claro, esses que estão chegando aí, que estão dizendo que são de Cristo, para e pensa, eu não sou mais de Cristo do que eles, eu também não sou de Cristo, porque afinal de contas, eu que levei o evangelho para vocês, eu que levei Cristo primeiramente para vocês, então como que agora vocês acham que eles têm Cristo e eu não tenho Cristo? Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Paulo está falando, olha, eu não tenho a intenção de intimidar vocês por meio da minha carta. Eu apenas escrevo e faço aquilo que realmente sou inspirado a fazer. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e parece desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra, por cartas, estando ausente, tal seremos em ato quanto presente. Paulo chega até a dar aquela ameaçadazinha, né? Vocês vão me conhecer, vocês vão ver, né, quem é o Paulo. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo.
mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Eu lembro quando meu filho era pequeno, ele sempre via assim, algum cartaz ou alguma publicidade, falava, o melhor hambúrguer, né, do mundo, a melhor batata frita, e ele sempre falava, mãe, mas como é que ele sabe que ele é o melhor do mundo? Eu falo, é a comparação dele. Ele está dizendo que ele é o melhor do mundo porque não tem um teste para dizer, não houve uma eleição, ele é que está dizendo. Então a gente, é o que Paulo está falando aqui desses caras, ele está dizendo, eles estão se gloriando em si mesmos, eles estão chegando aí, estão dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou espiritual, eu sou demais. Eles estão se comparando com quem? E aí vem o último ponto, né, em que Paulo vai falar a respeito aqui do espaço, né? Porque a partir do versículo 13 ele diz, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Irmãos, após Paulo ter se convertido, Paulo tem lá aquele tempo que ele volta para Tarso, e aí Barnabé vai até Saulo. Paulo chama Paulo para ir ali para as igrejas gentias para pregar o evangelho. Depois da primeira viagem, Paulo e Barnabé vão para Jerusalém, e aí então Paulo vai se encontrar com os apóstolos, com Pedro, João e Tiago. E quando Paulo está lá, vai acontecer o concílio de Jerusalém. Por quê? Alguns achavam que a mensagem o evangelho não deveria ser estendido até os gentios. Outros achavam que os gentios podiam até ser alcançados pelo evangelho, mas eles precisavam seguir a lei para serem considerados cristãos. Então, havia muita controvérsia, e ali foi limitado que Pedro, João e Tiago ficariam ali e pregariam o evangelho para os judeus. E Paulo, ele pregaria então para o ministério de Paulo e dos seus seria entre os gentios. E Paulo está falando aqui, olha, eu respeitei. Paulo entende que esse limite, que essa demarcação territorial, ela foi dada pelo próprio Deus. Ele diz, olha, nós respeitamos o limite de esfera de ação que Deus nos demarcou. E aí Paulo está usando o plural, ele está falando, olha, nós aceitamos. Ele e todos os que com ele pregavam, Lucas, Marcos, Tito, Timóteo, eram vários que acompanhavam Paulo, e ele está falando, nós respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos deu. Nós não ultrapassamos o nosso limite, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Quer dizer, Paulo está dizendo, eu não estou indo além das fronteiras que foram delimitadas para mim. Pelo contrário, eu já cheguei até vocês, eu já preguei o evangelho para vocês. E ele diz, não nos gloriando fora da medida dos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós. Paulo está falando aqui, irmãos, eu quero ir adiante, eu quero continuar. Na primeira carta, Paulo disse do desejo dele de ir para a Espanha para pegar o evangelho, mas Paulo ainda estava limitado em ter que corrigir ali os problemas da igreja de Corinto. E isso, irmãos, é tão frustrante para um líder. A gente vê isso dentro de nossas igrejas. Chega pessoas novas que estão dispostas a trabalhar, que têm talento. Irmãos, a obra de Deus, ela não é para ser dividida, ela é para ser somada. Então, quando a pessoa chega, ela chega com o conhecimento dela ali de outro lugar, ela vai agregar, ela vai acrescentar. Mas aí nós vemos várias pessoas com os brios, sabe, atingidos, e aí as pessoas saem, deletam. Eu deleto meu cargo, eu não quero mais participar disso. Irmãos, ou você era chamado
E aí você vai ter que dar conta para Deus, porque você está abrindo mão do seu ministério, ou você nunca foi chamado e tudo que você fez foi em vão? Como é que é isso aí? Me explica. E o interessante é que as pessoas em tudo usam o nome de Deus. Mas Mirth Matias já falava, lá no século passado, em nome de Deus, quantas coisas já foram feitas. Guerras foram declaradas, reis perderam o trono, plebeus atingiram fama e santidade, milhares entregaram-se à morte entoando hinos. Então, em nome de Deus é feito um monte de coisa. O ataque às Torres Gêmeas foi feito em nome de Deus. As cruzadas foram feitas em nome de Deus. Quantas coisas são feitas em nome de Deus, sem Deus ter nenhuma participação? Então, toma muito cuidado quando você diz que está tomando essa decisão com base no que Deus está falando ao seu coração. Porque você pode estar ouvindo vozes enganosas. Muito cuidado. Aí o versículo 18 ele fala, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo está dizendo, eu não preciso da aprovação de vocês e nem de me engrandecer. A obra é do Senhor. Se você espera ser louvado aqui em terra, pela igreja, pela obra que você está realizando, eu sinto muito. Primeiro que você vai se frustrar porque tudo que você vai receber é isso, o que está aqui na terra. E segundo, que você vai receber é muita injustiça. Porque se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, está passando por tudo isso, quem somos nós? Né? Como diz a Ju aqui, a secretária da igreja, quem sou eu na fila do pão? Né? Quem somos nós na fila do pão para querermos viver um ministério sem dificuldades, sem problemas? Acho que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar ampliando os nossos conhecimentos, acrescentando aquilo que eu não fui capaz de trazer. Se você gostou dessa live, toda terça-feira, às 17h45, nós entramos ao vivo e aí é interessante porque você pode colocar as suas perguntas, colocar as suas dúvidas, mas esse vídeo ele também vai entrar no canal do YouTube da nossa igreja, PIB da Freguesia. Lá você tem uma playlist do Teologia Aplicada e nessa playlist você vai ver lá todas as aulas. Nós temos trabalhado desde 2020 as cartas de Paulo. Então, nós já temos ali as cartas de Paulo da prisão, depois a carta de Paulo aos Romanos, as igrejas na Galácia, e aí começamos 1ª e 2ª Coríntios. Então, você tem muito material aí para você se deleitar e eu espero que você aproveite e seja extremamente abençoado.